Estamos testando o áudio para saber se está adequado. Por favor, confirmem se o áudio está saindo antes de iniciarmos a live. Está tudo ok com o áudio? Alto e claro. Muito bem, muito obrigado. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Bom dia a todos. Hoje não usaremos o microfone da do ambiente. Se alguém tiver dificuldade de ouvir, recomendo que se aproximem mais aqui do altar. Ao começar a nossa meditação de hoje, que tem como tema como evitar a inquietude e a perturbação do coração, nós devemos recordar uma bela oração de Santa Teresa, muito conhecida e que de fato nos convida a todos a uma atitude de confiança. Santa Teresa rezava desta maneira, exortava, melhor dizendo: nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, somente Deus basta. Quando nós perdemos a paz no coração, portanto, devemos buscá-la e recuperá-la imediatamente, porque ela pode causar um grande dano para a nossa saúde espiritual, tão necessária para o combate espiritual. De fato, uma pessoa que tem o seu coração inquieto, que tem o seu coração perturbado, ele terá maior dificuldade de empreender o combate espiritual. Quando pecamos, certamente sentimos a dor em nossa alma, desde que ela não esteja anestesiada ou pervertida. Então, é natural que surja em nós, em nosso coração, surja em nossa alma a dor. A dor é consequência deste mal que causamos à nossa alma.
é uma ferida, o pecado é uma ferida que causamos à nossa alma. Contudo, essa dor não pode ser uma dor que nos encurva, podemos dizer assim, uma dor acabrunhante, né? Que nos torna pessoas encurvadas. Ela tem que ser uma dor pacífica, ou seja, não deve abalar a nossa confiança no amor de Deus. Portanto, devemos tomar cuidado com as dores exageradas, melhor dizendo, né? É preciso tomar cuidado e evitar que no pecado caiamos no desespero, caiamos no desalento, no abatimento, que só vai nos tornar mais vulneráveis ainda aos próprios pecados que se apresentam. Além dos pecados, outros acontecimentos podem gerar a inquietação e a perturbação. Então, por exemplo, o que nos perturba? O que nos inquieta? Podemos citar, por exemplo, as doenças, as mortes, as pestes, as epidemias, atualmente o coronavírus, né? E as consequências dessa pandemia, as guerras, as crises econômicas, crises matrimoniais, crises sentimentais e etc. Então, todos esses acontecimentos podem gerar inquietação. Todos eles, porém, podem também ser vivenciados com a manutenção da paz interior. Nem sempre, e não para todos, essas experiências será simplesmente uma experiência de grande derrota, mas dependendo de como ele enfrenta essa situação, ele poderá manter o seu coração na paz e na serenidade. Podemos até chegar ao ponto, e aqui esse é o objetivo do nosso combate, né? Podemos até chegar ao ponto de estimar esses acontecimentos como uma ocasião que nos proporciona um bem maior ainda. A reparação das culpas do passado, por exemplo. Se nós temos culpas e penas relativas a culpas do passado para reparar, se nós vivemos uma situação adversa, elas podem se tornar ocasião para pagar esta dívida, para reparar o mal que causamos e, portanto, termos um bem a partir daquele mal que estamos experimentando, aquela situação adversa e que estamos vivendo. Também
podemos estimar esses acontecimentos tristes para crescer na união com o sacrifício de Cristo na cruz, tão próprio do tempo da Quaresma. Na Quaresma, nós muitas vezes somos convidados a meditar a paixão de Cristo. Também podemos alcançar méritos diante de Deus, que serão ocasião de um bem maior para nós. Podemos crescer também na vida de oração. Resumindo, São Paulo vai dizer a seguinte máxima: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles que têm o costume da missa diária e aqueles que leem o Evangelho todos os dias se recordam de que ontem nós ouvimos o Evangelho do pobre Lázaro, que foi afligido de grandes males na vida terrena, mas que após a morte alcançou alívio e conforto no seio de Abraão. Todos lembramos as palavras também do pobre sofredor Jó. Jó dizia assim, a resposta dele à sua mulher, quando ela propôs que ele amaldiçoasse o dia do seu nascimento. E se cometesse um sacrilégio, uma blasfêmia contra Deus, para que ele morresse, e aí tudo se acabaria, porque não teria sentido uma vida de sofrimento como a que ela estava experimentando. Jó disse a ela: se aceitamos de Deus os bens, por que não aceitaríamos também os males? É preciso entender, e aqui está a fonte e a razão da nossa não perturbação, da nossa serenidade, está em compreender, em crer. Compreender e crer que somente em vista da nossa maior santificação é que Deus permite essas coisas acontecerem conosco. Por isso devemos nos conformar com a vontade de Deus. Por isso que eu dizia aqui, é preciso entender e crer, e crendo esperar, e esperando amar. Então nós precisamos de fato nos render, né, à vontade de Deus. Dizer: Senhor, eu me rendo à tua vontade, mesmo que eu não a compreenda, mesmo que eu, nesse momento, a tua vontade é que eu me una à tua paixão. Nesse momento, a tua vontade é que eu repare os meus e os pecados de todos os homens através deste sofrimento que padeço neste momento. Eu me rendo à tua vontade. E aí, é esta conformação, é não querer brigar com a vontade de Deus,
é não fazer da vontade incompreensível de Deus causa de crise, de tristeza, de abatimento, mas de um convite novo a confiar e recordar os grandes feitos do Senhor no passado. E é isso que nós vemos nos salmos de confiança. O que os salmos de confiança são? Orações em que aquele que salmodia, né? Aquele que reza e entoa os salmos é convidado a recordar os feitos do Senhor do passado. Recordando, Senhor, os teus feitos, recordando, Senhor, repassando a tua palavra, vejo quanto o Senhor foi indulgente, foi poderoso e capaz de realizar grandes prodígios. E, portanto, quando nós temos a graça de viver esta inteira confiança no Senhor, nós não caímos na perturbação. Toda inquietude e toda perturbação se origina no nosso amor próprio e, portanto, se origina a nossa soberba. Por isso devemos estar vigilantes quando surgem os acontecimentos desagradáveis. Logo nós devemos tomar as armas de defesa para proteger a nossa paz do coração, a paz interior. E aqui eu vou passar como que um roteiro estratégico de como se tornar imune, ou pelo menos aumentar a tua resistência à inquietude e à perturbação, que pode se tornar mais prejudicial para você do que os problemas que você está enfrentando ou que enfrentará no futuro. Primeiro, a primeira coisa, eu preciso considerar que esses males, no fundo, não são verdadeiros males, como à primeira vista parece. Eles sempre são enviados ou permitidos por Deus com vista à nossa santificação. Esse não é um pensamento que vem imediato, ele precisa ser procurado, ele precisa ser considerado. Você precisa buscar compreender isso. Bom, Deus quer com isso um bem maior. Isso já garante boa parte do nosso sucesso. A segunda coisa, é preciso considerar também que o objetivo do demônio é sempre nos roubar a paz interior e nos deixar inquietos. A vontade do demônio seria nos matar imediatamente, principalmente se matando-nos nós fôssemos direto para o inferno. Ele só não o faz porque Deus não o permite. Mas depois de querer nos matar, ele quer nos roubar a graça santificante.
roubar a confiança em Deus. Ele quer nos roubar a paz. Ele quer nos fazer ficar com medo, ficar triste, abatido. O demônio não ganha nada em simplesmente nos causar mais ou menos sofrimento. Ele o faz, ele tenta fazer, principalmente com o objetivo de nos perturbar. Ele quer gerar a inquietude, ele quer abalar a confiança em Deus, ele quer tornar o homem desconfiado de Deus. É isso que o demônio quer. Quer nos deixar perturbados. E isso, muitas vezes, ele consegue com uma eficácia. Para alguns, está tudo indo bem na vida espiritual, está rezando, está vindo na missa, está rezando o terço, está confiando plenamente em Deus, mas acontece um negócio, a pessoa se destrói, a pessoa se arremessa no chão e fica lá prostrada, não faz mais nada, não tem alegria, se tranca no seu quarto, não vê razão de viver, às vezes até começa a ter pensamentos suicidas, começa a ter pensamentos de autodestruição, de automutilação, né? Tudo isso, e o demônio rindo, podemos dizer assim, demônio feliz, perturbei, baguncei, né? Ela estava indo bem, mas eu consegui armar-lhe uma armadilha para destruir a confiança que ela tinha. Essa infelizmente, a triste realidade de muitas pessoas. Pessoas que estão buscando a santidade, mas que, infelizmente, ainda não adquiriram a resistência a não perturbar-se nos momentos em que a dor, o sofrimento nos visita. Terceira coisa, nessa estratégia, nesse plano estratégico para evitar a perturbação e a inquietude, é levar este sentimento de aflição à sua oração. Se apresente a Deus com as suas feridas, como uma criança que, quando se machuca, corre aos prantos para mostrar ao pai o machucado, e peça que Deus te ilumine para saber discernir corretamente. O que a mãe faz? Às vezes a mãe não pode fazer mais nada a não ser soprar e dizer: vai ficar bem, porque não tem nada que fazer, não tem infecção, não está sangrando, está doendo, e o que está doendo vai parar de doer, e quem está sofrendo a dor, quem sente a dor está sofrendo, e aí a mãe simplesmente diz: confia na mãe, logo vai passar. E passa. Tudo passa. Tudo passa. Mas se eu não levo na oração, eu fico curtindo a dor dentro de mim e não falo com Deus do que está doendo. Não falo para Deus o que eu estou sentindo. Deus, que sonda os corações,
fica como que perguntando: por que ele não pede para mim? Por que ele não fala comigo por essa dor? Eu sou capaz de te trazer a paz. Jesus chorou diante de Jerusalém, dizendo assim: Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas, tu que causas grande sofrimento, se tu soubesses quem te pode trazer a paz. Quantas vezes eu quis te reunir, como a galinha reúne os pintainhos debaixo de suas asas, mas tu preferistes não me procurar. É assim. O diabo sabe que somos presa fácil quando não expomos as nossas feridas diante de Deus, porque claramente Deus, diante de alguém que expõe suas feridas: Senhor, eis-me aqui ferido, eis-me aqui magoado, eis-me aqui triste, abatido, mas eu estou aqui, eu confio em Ti, eu sei o que o Senhor quer para mim. De fato, se o próprio Jesus diz: quem é o pai que quando um filho lhe pede um pão, lhe dará um escorpião? Quando é que um pai que o filho lhe pediu um peixe, lhe dará uma cobra? Se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai do céu dará tudo o que precisam no momento em que pedirem. Deus não se deixará, não deixará de atender um coração abatido, um coração atribulado. Diz a palavra de Deus: o Senhor está perto da pessoa que o invoca, do coração atribulado que dele se aproxima. O quarto ponto, e esse aqui é uma recomendação quando não estamos sofrendo, que a maioria do tempo nós não estamos sofrendo, só que a gente pode fazer algo durante esse tempo para nos preparar para o sofrimento que nós não estamos vivendo, mas que ele virá. Diz nosso Senhor: cada dia tem o seu mal. Então, quando não estamos sofrendo e não estamos aflitos com o sofrimento, nós precisamos evitar o excesso de ativismo. O que é o ativismo? É viver uma vida simplesmente para fazer coisas e para realizar muitas tarefas, entendeu? Uma pessoa que está sempre correndo contra o tempo todo, né? Um ativista, não para um segundo, não reflete, não é meditativa, né? Não sabe separar um tempo para o descanso, para a meditação, para pensar nas coisas espirituais. Pois o ativista, numa situação adversa, sempre será mais abatido. O ativista, quando ele cai com gosto, ele se prostra no chão, porque ele acha assim: o que farei agora? Eu não consigo mais fazer o tanto que eu fazia. O quinto ponto nessa estratégia para evitar a inquietude: evita cair na autocrítica e nos remorsos interiores que podem vir do demônio. Existem
remorsos que vêm de Deus, que são fonte de uma maior aproximação com Deus. Se o remorso estimula a humildade e não afasta da confiança em Deus, é bom, recebe ele como uma graça, porque ele te levará à contrição, ao arrependimento perfeito. Segundo, mas se eles te perturbam, se é um arrependimento perturbador, que te deixa desanimado, que te deixa negligente na prática do bem, te deixa prostrado, tenha como certo que esse remorso provém do demônio. Neste caso, não lhes dê atenção, continue lutando e siga em frente. Siga em frente. E, por último, duas últimas atitudes. Se os acontecimentos adversos contrariam a tua vontade e o teu amor próprio, aceite-os. Eles vão fazer bem para você. E segundo, volte-se para Deus, aceitando tudo que vem da sua providência. Eu gostaria de terminar esta meditação de hoje rezando esta oração contra a peste, com a qual nós queremos expor para o Senhor, como muitos têm feito, toda a aflição que muitas pessoas, talvez nós não ainda, e privilegiados, mas muitas pessoas estão expostas a graves consequências desta epidemia que está se espalhando pelo mundo todo, que é essa infecção desse vírus, coronavírus, e assim como o Papa Francisco fez, nós confiamos a Nossa Senhora o cuidado para que ela alcance de Deus, que esta epidemia seja controlada e que não soframos maiores e mais graves consequências por ela. Oração contra a peste. Estrela do céu, Maria Santíssima, que em seus peitos alimentou a Jesus Cristo, extinguiu a morte pela peste, que plantou o primeiro pai do gênero humano. Digne-se agora a mesma estrela de impedir os influxos que por suas malignas disposições ferem ao povo com mortais chagas. Ó piedosíssima estrela do mar, valei-me, Senhora, já que o vosso Filho vos atende e vos honra de tal modo que nada vos nega. Jesus, salvai-nos, por nós vos roga a vossa mãe, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Deus de misericórdia, Deus de indulgência, Deus de perdão, vós que compadecendo-vos da aflição do povo, dissestes ao anjo que o feria: suspende a tua mão por amor daquela estrela gloriosa, de cujos peitos preciosos tão docemente mamastes o licor contra o veneno de nossos delitos, para que seguramente fôssemos salvos de toda peste, de morte repentina, por vós, Jesus Cristo, Rei da glória e Salvador do mundo, que viveis e reinais
por todos os séculos dos séculos. Amém. Santo Deus, livrai-nos da peste e de todo mal por vossas chagas. Por vossa cruz, livrai-nos da peste. Divino Jesus, da cólera celeste, que a culpa desafia, nos guarde e nos defenda a Virgem Maria. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes nesta meditação. Peço-te ajuda para os colocar em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.